Fala aí, meus caros, tudo bem? Aqui é Rafael Calil, fisioterapeuta especialista em osteopatia, e hoje nós vamos falar sobre o tão comum e que todo mundo fica em dúvida, bico de papagaio. Então vamos lá. O que é o tal bico de papagaio? O bico de papagaio, o nome científico dele é osteófito ou osteofito. Cada profissional fala de uma maneira. Esse osteófito, esse bico de papagaio, nada mais é do que uma projeçãozinha óssea, ou seja, é um ossinho que através o próprio osso, vamos dizer da coluna, porque depois nós vamos ver que ele pode acontecer em outros lugares do corpo. Mas na coluna, que é muito comum e que é o que as pessoas mais procuram para tentar tratar, a própria vértebra produz osso naquela região lateral, e aí, por isso, osteófitos marginais, ou seja, novos ossos naquela região lateral da vértebra. Quando você faz um raio-x, uma imagem, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia e olha lateralmente, você vai ver uma pontinha óssea, parecendo um biquinho de papagaio. Por isso, o nome comumente dito é o tal do bico de papagaio. Esse osteófito, esse bico de papagaio, ele não acontece só na coluna, ele acontece em muitas outras articulações, no joelho, no tornozelo, no calcanhar, que é aquele osso calcâneo, e aí ele tem o nome de esporão de calcânio, pode acontecer na mão, em várias articulações. Toda articulação que envelhece, ela tem a possibilidade de produzir esses ossinhos, esses bicos de papagaio. Ou seja, o corpo humano envelhece naturalmente. Ter bico de papagaio não é errado, é uma coisa natural. Você não pode ficar com medo, porque você tem... Muitas vezes o paciente chega no consultório falando assim, eu tenho dor na coluna, eu fui no médico, fiz um raio-x da coluna e eu tenho 5 bicos de papagaio. Falei, nossa, que bacana, eu tenho muito mais. As pessoas que passam dos 20 e 30 anos já começam a desenvolver esses osteófitos. É óbvio que quanto mais velha a pessoa está, mais idoso, a chance de ter muito mais bicos de papagaio e maiores é muito maior, porque o envelhecimento acontece naturalmente. E aí a coluna, como uma maneira, vamos falar da coluna novamente, a coluna para se manter estável, vamos dizer assim, ela começa a produzir esses ossinhos para tentar segurar essa instabilidade da coluna. O problema do bico de papagaio ocorre quando ele se forma numa região que compromete outra estrutura. Vou dar um exemplo. Como nós falamos no vídeo do nervo ciático, que eu vou deixar aqui no card, se esse bico de papagaio acontecer ou se formar na região da saída do nervo e comprimir esse nervo, aí sim você pode ter um problema por causa do bico de papagaio. Mas isso não é comum acontecer, não acontece na maioria dos casos. A maioria dos casos, o bico de papagaio, ele não dá sintomatologia, a pessoa não tem dor por conta dele. Rafael, então por que eu tenho dor na coluna e quando eu fiz o exame apareceu os bicos de papagaio? A gente tem que entender que uma coisa muitas vezes não tem a ver com a outra. Ou seja, você está envelhecendo. E uma vez estando envelhecendo, a chance de você ter um bico de papagaio é muito grande e vai aumentando conforme você vai envelhecendo mais. Se você está acima do peso ou pratica alguma atividade de impacto ou qualquer coisa nesse sentido, a chance aumenta mais ainda. Então o que acontece? Você tem uma dor na coluna por algum outro motivo, um espasmo muscular, qualquer coisa nesse sentido, e aí por conta disso você faz uma imagem, faz um raio-x. Como você já tem aí 25, 30, 40 anos e isso é normal ter um bico de papagaio, vai aparecer o bico de papagaio. Uma vez aparecendo esse bico de papagaio, é muito comum culpar esse bico de papagaio por conta dessa dor. Mas vamos fazer um exercício. Você que tem bico de papagaio sabe disso e já teve dor na coluna. Essa sua dor na coluna passou ou não passou? É muito possível que ela tenha passado, que você não tenha mais dor na coluna. E aí o que acontece?
O bico de papagaio saiu de lá? Ele não saiu, ele continua lá. Ou seja, ele não é a causa da sua dor. Isso precisa ficar claro. Nós temos crenças, a gente acredita em coisas que nos ensinaram e isso precisa ser mudado ao longo do tempo. Esses vídeos que eu tenho feito é para tentar ajudar nesse processo. Depois de dito tudo isso, a palavra tratamento do bico de papagaio fica meio sem lugar, porque você não trata o bico de papagaio. Não existe um tratamento para o bico de papagaio. É completamente inviável, não vale a pena, em hipótese alguma, você fazer uma cirurgia para retirar esse bico de papagaio. É muito arriscado. Existe cirurgia para retirada do bico de papagaio? Existe. Ela é usada em pequeníssimos casos, onde esse bico de papagaio está numa região que está promovendo um problema para outra estrutura. E isso acontece muito pouco. A grande maioria das vezes, você não faz nada para o bico de papagaio. Você trata a dor do paciente de outras maneiras e esse bico de papagaio não só vai continuar ali, como tendência a aumentar e aumentar em quantidade. Então fique tranquilo, se você tem bico de papagaio, procura um profissional habilitado que possa te explicar melhor isso, que vai te passar orientações para você fazer exercícios, se movimentar, organizar a sua saúde como um todo, e esse bico de papagaio não vai ser problema para você, ok? Espero que as informações tenham sido claras. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e aí a gente tenta responder. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um joinha e a gente se vê no próximo. Valeu!